Problema 747. Um elevador de carga totalmente carregado tem uma massa total de 1.200 kg, que deve içar 54 metros em 3 minutos, iniciando e terminando a subida em repouso. O contrapeso do elevador tem uma massa de apenas 950 kg e, portanto, o motor do elevador deve ajudar. Que potência média é exigida da força que o motor exerce sobre o elevador através do cabo? Então a brincadeira é a seguinte: você tem aqui um pesão aqui que tem 1.200 kg. Esse cara aqui tem que ser içado, ele está aqui vinculado ao motor aqui. Então aqui tem uma tração aqui e tudo mais. Esse motor aqui tem que exigir uma certa... realizar um certo trabalho para levantar esse peso. E ele tem como ajuda aqui um contrapeso de 950 kg. A pergunta é: qual a potência média que o motor deve exercer sobre o elevador para levantar esse peso, né, de 1.200 kg, essa massa de 1.200 kg aí, 54 metros em 3 minutos. Bom, para calcular a potência, se faz necessário calcular o trabalho realizado pelo motor, tá certo? Porque a potência nada mais é do que o trabalho por unidade de tempo. A variação da energia cinética, visto que ele sai do repouso e termina no repouso, né? Então é igual a zero. Então, nesse caso, a gente tem que o trabalho total aplicado é igual a zero, tá certo? Porque a variação da energia cinética, pelo teorema trabalho energia cinética, diz que a variação da energia cinética é igual ao trabalho total aplicado. Muito bem. Como a variação da energia cinética é igual a zero, esse trabalho total é igual a zero. Então a nossa tarefa aqui é identificar quais são os trabalhos que estão envolvidos nessa tarefa. Então existem 3 trabalhos aqui que estão sendo realizados, tá certo? O primeiro é o trabalho do motor, que é o que a gente quer de fato calcular. Porque com o trabalho do motor, a gente consegue calcular a potência do motor, tá certo? Visto que a potência média é o trabalho do motor, a potência média, obviamente, do motor é o trabalho do motor sobre a unidade de tempo. O outro trabalho que está atuando aí é o trabalho da força gravitacional sobre o peso em questão aí que a gente quer levantar. Então eu vou chamar esse cara aqui de M1, vou chamar esse aqui de M2, que é o meu contrapeso, né? Esse aqui é o meu contrapeso, é o que vai facilitar a subida desse objeto para cá. Ele facilita, né? Porque aí o motor não precisa de tanta potência assim para poder levantar, visto que esse cara contribui de forma positiva. Então você tem o trabalho da força gravitacional sobre o M1, e você também tem o trabalho da força gravitacional sobre o contrapeso, né, que é o M2. Bom, o que nós sabemos é que esse trabalho total, né, a soma desse trabalho total é igual a zero. Bom, então a gente tem aqui o trabalho do motor, o trabalho sobre M1 e o trabalho sobre M2, sendo que esse trabalho aqui é da força gravitacional. A gravidade está atuando sempre para baixo, em direção aqui à Terra, né? Então você tem uma força gravitacional aqui,
que é igual a mg, m1g, e você tem essa força gravitacional aqui, vou chamar força gravitacional 1, força gravitacional 2, que é m2g. A aceleração, como a gente quer subir esse objeto, é para cá. No caso do M1 e para cá, no caso do M2, tá certo? Porque enquanto esse sobe, esse desce, e a aceleração dos dois é igual, tá certo? Porque se esse cara se deslocar 1 metro em 1 segundo, esse cara se desloca em 1 metro em 1 segundo. Se ele variar a taxa de velocidade, se a velocidade variar, né, a velocidade desse aqui também varia igual, porque esse cabo aqui ele não estica, tá certo? Então o que a gente tem que calcular é esse trabalho da força gravitacional sobre a massa M1 e o trabalho da força gravitacional sobre M2. Com isso, a gente é capaz de calcular o trabalho que o motor exerce. Então, o trabalho do meu contrapeso aqui, que é o meu trabalho de M1, né? Aliás, M2 que eu chamei, nada mais é do que a massa do contrapeso, que é M2, vezes a gravidade, vezes o deslocamento. No caso aqui, ó, o deslocamento é no mesmo sentido da força, tá certo? De forma que o trabalho desse contrapeso é um trabalho positivo, porque, se você se atentar, o trabalho é a força produto escalar com o deslocamento, tá certo? E a força aqui é a força gravitacional, que aponta para baixo. A distância que ele desloca também é no sentido aqui para baixo, de forma que esse trabalho aqui é positivo. O M2 é dado, é 950 kg. A gravidade, nós sabemos, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o deslocamento que a gente quer impor ao objeto é um deslocamento de 54 metros. Então, o deslocamento total é de 54 metros. Se você fizer essas contas aí, você vai calcular esse trabalho do contrapeso aí, e ele vai dar, então, aproximadamente 5 vezes 10 à quinta joules. O trabalho sobre o meu objeto aqui, que é o que eu quero levantar, já é um trabalho contrário ao movimento, né? Então ele está tentando reter o objeto, enquanto você está tentando levantar, a força gravitacional está tentando abaixar, tá certo? Então o deslocamento é contrário à força, enquanto o deslocamento do objeto é para cima, a força aponta para baixo, o que dá então um trabalho negativo dessa força gravitacional, visto que o produto escalar aqui é dado pelo módulo de F, módulo da deslocamento, vezes o cosseno entre as duas forças, e o cosseno, nesse caso, é um cosseno de 180 graus, porque a força e o deslocamento são antiparalelos um ao outro. Então, o trabalho dessa força gravitacional, na verdade eu chamei M1G, nada mais é do que menos, então, a massa 1 vezes a gravidade vezes o deslocamento. A massa 1 é de 1.200 kg. A aceleração da gravidade nós temos 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o deslocamento é o mesmo, 54 metros. Note que se esse cara se desloca 54 metros, esse aqui também se desloca 54 metros, por isso que é o mesmo deslocamento para os dois pesos, tá certo? Se você fizer essas contas aí, aqui tem um menos, não pode esquecer dele, que é o que está aqui. Se você fizer essas contas, você vai encontrar menos 6,35 vezes 10 à quinta joules. Com isso, a gente consegue, então, calcular o trabalho que o motor exerce para poder levantar esse objeto em 54 metros, exatamente fazendo uso do teorema trabalho-energia cinética. Então,
Dado essa igualdade aqui, eu consigo observar que o trabalho do motor nada mais é que menos o trabalho de M1G menos o trabalho de M2G. Isso aqui é igual, o trabalho de M1G é negativo, como tem um menos, fica mais, então fica mais 6,35 vezes 10 a quinta joule. O trabalho de M2 é um trabalho positivo, então tem um menos, aparece um menos, 5 vezes 10 a quinta joules. De forma que o trabalho, então, do motor, basta somar essas duas grandezas aí, dá 1,35 vezes 10 a quinta joules. Então, esse é o trabalho que o motor precisa realizar para levantar esse peso aqui, numa altura de 54 metros. Finalmente, ele pede a potência, tá certo? Ele fala que esse trabalho tem que ser realizado em 3 minutos, ou seja, em 180 segundos. Não é tanto tempo assim, né? De forma, então, que a potência média nada mais é que o trabalho do motor dividido pelo ΔT. Essa é a nossa definição de potência média. Então, o trabalho do motor é 1,35 vezes 10 a quinta joules. Se divide por 180 segundos. Coloco tudo no sistema internacional, tá certo? Para a potência aparecer aí como unidade de watt, tá certo? Se você fizer essas contas, você vai ter, então, como resultado 7,5 vezes 10 ao quadrado watt, certo? Que é basicamente 750 watts. O que é bem pouco, por sinal, certo? É menos que a potência do seu chuveiro na realidade. Bem menos.